sentimento por ex-amor. Como você fala que os dois estão causando? Seja na escola que eu vivi de educação pública, seja na escola de economia, se fala Dormindo sinhão, aparecer de novo. Take a picture with me with the flick on you, baby stick to me. And I'm Caraca! then I'ma pick on you, G-O-double-G on my heel, just put a stick on you. Vamos ver. Vai ser de chocolate. De los corazones. Vamos lá. Puxa os braços no ombrinho. Dança ele... Não, mentira. Quero deixar muito claro que eu tô gravando esse vídeo com a boca anestesiada, que eu acabei de sair da dentista, e antes de ir na dentista, eu fui na oftalmo. Então eu tô com a boca anestesiada e tô com a pupila dilatada. Então eu não tô nem enxergando e mal conseguindo falar. Mas a vida é assim, o que vale é a intenção, e eu tenho uma coisa séria aqui pra conversar. Na verdade, no caminho pras médicas, eu tava escutando o último episódio do podcast da Lela Brandão, que é o Gostosas Também Choram, e ela tava falando sobre essa coisa de que, será que a gente tem direito a mudar de opinião? Porque muitas vezes a gente pega muito pesado com a gente mesmo e com os outros em relação a essas mudanças de opiniões que parecem muito discrepantes. E aí a gente acaba, por conta disso, da gente mesmo e dos outros, às vezes até se privando de vivenciar certas coisas, porque a gente acha que a nossa opinião, a gente defendeu com unhas e dentes até ontem, e aí que agora a gente não pode simplesmente do dia pra noite resolver que mudou. Mas às vezes sim, às vezes você pensou e até cresceu, né? Às vezes isso também quer dizer crescimento. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí antes eu queria abrir um pequeno parênteses, né? Eu faço conteúdo aqui pra internet há muito tempo, e sempre sobre literatura. Eu comecei falando de literatura. E aí, antes de ter o Valer um Livro, eu fazia parte do Cabine Literária. Então, e que também nossa, eu nem sei que ano foi. Eu sei que foram muitos anos, inclusive os vídeos estão todos no ar. Ou seja, sempre falando de literatura. Durante o Cabine, eu tive outros projetos. Participei do canal da Giovanna Ferrarese, participei do canal da Luanda, né, Gazzoni, que era o Torrada Torrada. Enfim, fiz várias coisas ali, mas sempre fazendo esse link literário. Quando eu criei o Valer um Livro junto com o Guto, que era um projeto meu e dele, né, Guto, meu melhor amigo, a gente falava numa vertente mais educativa. Tinha também livros que a gente lia, além das aulas de literatura, mas ainda assim era de literatura, no caso. E
Com a saída do Guto na pandemia, eu continuei atuada, então agora, né, desde a pandemia, desde 2020, o Valer um Livro sou eu sou o Valer um Livro, e eu sempre fiz muita questão de deixar claro que o Valer um Livro é sobre livros, né, sobre leitura. Quando eu fui uma das co-criadoras do Biscoito Podcast, o Biscoito Podcast era um podcast que eu tinha, junto com a Babu Carreira e o Gui Neves, sobre bissexualidade. A gente foi acelerado pelo Spotify, né, um projeto só do Spotify durante 2 anos. E na época, a minha gerente falava pra mim, Tati, faz um projeto que você fale para além da literatura, né, que não seja só de literatura. Eu falava pra ela, não, Lu. Literatura é meu cerne, literatura é meu objetivo, é a parada que eu mais gosto de fazer, ler livro e tal. É o mercado que eu trabalho. E ela falava, tudo bem, mas você também pode falar de outras coisas. Eu falava, não, eu sei, mas eu gosto de fazer isso. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho acompanhado o mercado de criação de conteúdo, e várias amigas minhas também têm feito, e eu também tenho feito, já faço isso há um tempo, que é a criação de vlogs, né? E vlogs que mostram uma rotina de leitura, que mostram o que a gente tá lendo, o que a gente quer ler, a gente comprando livro, a gente ganhando livro, a gente indo para evento literário, indo para livraria, mas ainda assim, né, a literatura tá sempre aparecendo, apesar de também ter outros assuntos. Tem algumas reclamações, né? Aqui eu até vejo menos, mas eu vejo muita reclamação no canal das minhas amigas, né? De, isso daqui não é um canal literário, etc. Mas ainda assim, eu mesma ficava nessa coisa de, não, eu não posso sair disso, porque eu vim para falar de literatura. Inclusive, no Biscoito, que eu falava sobre bissexualidade, eu acabava um pouco puxando esse assunto do livro, né? E às vezes também isso facilitava essa imagem que construía a minha identidade e que falavam sempre, a Tati é a que vai falar de livro, a Tati é a cut, a Tati é não sei o quê, a Babu era a engraçada, sabe assim? Que ela é humorista. Então, no final das contas, eu pegava essa identidade pelo chifre, né, como diria minha avó, e ficava nessa toada. Só que eu fiquei pensando hoje, enquanto eu escutava o podcast da Lela Brandão, e fiquei assim, essa ideia que eu tenho, e de falar com unhas e dentes, de proteger com unhas e dentes, de que eu só falo de literatura no Valer um Livro, é um pouco incongruente com o meu próprio objetivo de vida, que é mostrar que a literatura está em todo lugar. É mostrar que a literatura vai muito além da gente pegar um livro e ler. E que também leitor usa roupa, leitor consome outros tipos de produtos além do livro, e que também quem eu sou hoje e o que eu apresento a vocês é uma construção de todas as minhas leituras. Tudo que eu gosto, tudo que eu consumo é uma construção da minha identidade que tem a ver também com o que eu li. Tem a ver com os meus consumos ao longo da minha vida. Eu não pensaria politicamente da maneira que eu penso se não fossem as minhas leituras. Eu não construiria as amizades do jeito que eu construo se não fossem as minhas leituras. Eu não leria as pessoas e a mim mesma se não fossem as minhas leituras. Eu, inclusive, acho que eu não me vestiria da maneira que eu me visto, sabe? É tudo uma construção. E é baseado no que eu já li no decorrer da minha vida. Que eu tive esse privilégio de ler desde muito cedo, que é um privilégio, não é todo mundo que tem essa coisa na vida. E eu, que bom que tive. E por que eu não usufruo disso para a vida real? Então eu mudei um pouco de opinião a respeito disso, entende? Eu mudei e aí vim aqui falar pra vocês, com a boca torta de anestesia e com o olho negociado, falar que agora eu quero tentar trazer mais da minha vida pessoal e dessa Tati, que é um resultado desses anos de leitura, justamente sem culpa e sem ter que toda hora falar pra vocês que aqui o Valer um Livro é um lugar de literatura. Porque é um lugar de literatura, mas eu não preciso ficar falando sempre. E eu não preciso me sentir culpada toda vez que eu achar que quando eu mostro o meu cachorro, quando eu mostro os meus gatos, quando eu mostro o meu relacionamento, quando eu mostro minha casa, quando eu mostro minhas roupas, quando eu mostro qualquer outra coisa, não seja uma leitura
das leituras que eu tive, uma consequência dessas leituras que eu tive. Até a maneira como eu me porto tem a ver, sabe? Porque toda vez que eu vejo um personagem que tem a ver comigo, eu pego um pouquinho desse personagem, sabe? Por exemplo, no último livro que me deixou numa ressaca literária, que foi A Estrangeira, eu até falei pra vocês no último vídeo, nossa, tem uma parte que ela fala assim, ela é uma desgraçada, no pior, assim, no sentido do termo de que a menina, né, sofreu muito na vida e tal. E aí, já pro final do livro, depois de tanto sofrimento, ela meio que sofre uma desilusão amorosa. E aí ela fala, eu achava que a minha construção de identidade ia ter a ver com os meus sofrimentos que eu tive na vida. Da minha relação com os meus pais, da minha relação com o dinheiro, da pobreza que eu tive na família e etc. Eu não sabia que a minha construção de identidade ia vir por conta de uma desilusão amorosa. Ou seja, né, que nesse peso, nessa balança da vida, nessa construção, o que pesaria mais seria esse pé na bunda que ela levou. E aí aquilo me tocou muito, porque eu fiquei pensando exatamente nisso, que a primeira vez que eu chorei na psicóloga um dia na minha vida, depois, eu fui expulsa de casa, eu morei na rua, e até então não tinha chorado, entendeu? E aí eu fui chorar porque eu tinha levado um pé na bunda também. E aí eu me identifiquei com aquela personagem e falei, nossa, pode crer, sabe? Tudo que eu passo eu conecto com a literatura de alguma maneira. Ou seja, eu não preciso me preocupar em não ter literatura aqui, porque sempre vai ter. Enquanto eu estiver aqui, vai ter literatura. Vocês entenderam a minha brisa? Vocês concordam? Vocês já pararam pra pensar que vocês também são construções do que vocês leram? E que por isso a literatura é tão legal, no final das contas? Comenta aí se você concorda ou se você discorda, que você também pode discordar.